Hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu vim fazer minha caminhada matinal, tentei me reconectar ali com os pensamentos, reflexões, porque hoje eu vou escrever mais um pouco sobre o meu livro, que fala muito sobre a vida, a nossa evolução, a nossa ascensão. E aí eu vim fazer o seguinte exercício aqui. O que eu tenho para aprender com essa situação? Aqui onde eu estou agora, no meio da natureza, né? Porque a gente tem muito o que aprender com a natureza. Então, tem uma frase que diz assim: se você quiser compreender melhor o universo, compreenda a natureza. Se não me engano, é do Einstein. Então, o que eu tenho para aprender com essa situação? E aí eu me peguei deparando, né, olhando com essa árvore aqui, ó. Essa árvore está aqui há bastante tempo, ela é bem grande. E ali outras árvores, outras plantas foram crescendo em volta, foram subindo e ficaram em volta ali do tronco, se amarrando ali já por anos, crescendo, florescendo. E olha que bonito aqui. E muitas vezes, quando a gente fala da diversidade na vida, é exatamente isso. Ela foi se adaptando à natureza, às coisas que foram acontecendo, né? Falando da árvore, não da planta. Ela foi crescendo e tiveram outras coisas que foram aparecendo no caminho, que foram até agregando ali, e ela soube é, se adaptar a isso. Mas por quê? Porque ela tem raízes bem fortes, bem sólidas. E se a gente trouxer para a nossa vida, o que seriam essas raízes fortes? Seria uma base bem sólida, né? De quem ela é, do papel dela, o que ela está fazendo aqui. No final das contas, ela entende que o sentido da vida para ela é crescer, mas também contribuir com as outras plantas, né? Com os outros animais, com todas as sementes que ela dá, porque as árvores, eu não sei se vocês sabem, mas elas se conversam. Debaixo da terra existem várias raízes e elas se conectam, né? Umas com as outras. Inclusive, quando uma árvore não está muito bem, as outras árvores elas doam sementes, nutrientes para que as outras árvores também possam ficar bem. Então, tanto a água quanto os nutrientes. Inclusive, quando uma árvore vai morrer, ela também doa todos os seus nutrientes para as outras árvores que estão em volta. Então, elas se conversam. Nesse caso aqui, a árvore, as plantas que foram se juntando a ela, só somaram, acrescentaram na vida dela. E imagina que se ela tivesse crescido sem essas plantas em voltas, né? Sem essas marcas que tem na madeira, né? Que ficam ali no tronco, ficaria meio sem graça, seria meio inútil. Se ela tivesse crescido simplesmente para ela se destacar em meio à natureza, seria meio sem graça. Se ela não tivesse aqui para contribuir com as outras árvores, não teria muito nexo. Então, a natureza ela é muito sábia, ela é muito perfeita. Nós também somos, mas em alguns momentos nós nos perdemos da nossa essência. E o que acontece? A gente fica muito egoísta e a gente quer crescer sozinho e talvez a gente queira ser aquela árvore mais alta, mais bonita. Só que todas aquelas ranhuras que a gente não quer ter, né, são os problemas, as dificuldades, as adversidades, na verdade elas tornam a vida mais bela. Hoje em dia está muito famoso, né? Aquelas árvores, aquelas madeiras maciças, né? E todo mundo procura por aquelas bordas bem indefinidas, né? Bem tortas, bem com aquelas ranhuras orgânicas, né? Da árvore. Por quê? Porque aquilo torna mais bonito. Todo esse adorno que está aqui, ele vai fazer com que a madeira seja mais bonita. Porque essa árvore aqui, ela pode servir de milhões de formas tanto para a natureza quanto para os seres humanos, né? Infelizmente, alguns usam de uma forma errada, mas ela tem várias utilidades. E nós, seres humanos, também temos. Nós também estamos aqui para crescer, mas também para contribuir. Contribuir com o próximo, contribuir com a nossa família, as pessoas à nossa volta, a sociedade, né? O país, o mundo. Todas as vezes que a gente pensa no todo, é como se a gente levasse essa beleza a um outro nível. E esses dias eu entendi, eu vi uma palestra da Lúcia Helena Galvão, a filósofa, e ela diz que o que é a beleza? Né? A beleza nada mais é do que a harmonia. Tudo que existe harmonia é mais belo. E aqui, por mais que tenham essas
essas outras plantas que foram crescendo em volta, traz beleza. Por quê? Porque tem uma harmonia. As duas árvores estão em harmonia umas com as outras. E isso dá mais beleza. E você pode até achar que eu estou falando aqui, que eu estou viajando, estou filosofando nessa árvore, mas se a gente for voltar para aquela frase inicial, que diz que se a gente quiser compreender melhor o universo, nós precisamos compreender a natureza, então a gente vai entender que a mudança é sempre de dentro para fora, né, das coisas que estão mais aqui com a gente para as questões externas. E quando a gente consegue essa harmonia entre o que tem dentro de nós e a gente consegue conviver com isso, todo o externo vai ser um reflexo. Então a gente vai viver em harmonia. E essa talvez seja a beleza da vida, né? Quando a gente encontra essa harmonia no que tem dentro da gente e o que a gente pode acrescentar, o reflexo disso que vai estar do lado de fora. É como aquela lei hermética que diz que tudo o que está embaixo é como está o que está em cima, né? O que está dentro é como o que está fora. Então a gente entende que quanto mais para dentro a gente olhar, mais a gente vai conseguir enxergar do lado de fora, trazendo essa harmonia e a gente consegue lidar com as adversidades, a gente consegue fazer com que tudo que aconteça na nossa vida, na verdade, só traga beleza. Agora, quando a gente não consegue compreender isso, a gente começa a olhar tudo como um defeito. E talvez o buraquinho ali, tudo isso aqui a gente acabe olhando como uma crítica e não como algo um pouco mais profundo, como um crescer e contribuir, que eu entendo para mim como o sentido da vida. Não sei se faz sentido para vocês ou não, mas compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Pode ser algo que as pessoas precisam ouvir, dependendo do momento que elas estão passando. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente e até a próxima. Meu nome é Diego Belo.